Chamar a Elisandra aqui. Eu te convido a colocar a mão sobre a sua cabeça. E começar a orar ao Senhor. Pedindo para que haja um entendimento do Senhor. Pedindo para que age sobre a sua vida clareza a respeito de quem Cristo é. Nós estamos em um ambiente profético. E em um ambiente profético, coisas sobrenaturais podem acontecer. Num ambiente profético, coisas sobrenaturais podem acontecer. E nós somos um povo que acreditamos nisso. Então comece a exercer sobre a sua vida. Comece a exercer nesse momento as palavras proféticas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Comece a exercer nesse momento as palavras proféticas para que esse ambiente seja alterado pela manifestação da graça do Senhor. Comece a orar e pedir para que abra o céu sobre este lugar e a palavra do Senhor venha sobre as nossas vidas. Comece a orar e pedir para que se abra os céus neste lugar e a revelação de Cristo Jesus venha sobre este lugar. Comece a orar pedindo para que o Senhor se faça presente neste lugar. Comece a orar e consagrar a sua mente a Ele, porque tudo começa a partir da mente. Tudo começa a partir do seu intelecto. Tudo começa a partir da sua fé nele. Comece a orar pedindo para que você venha ter um entendimento desse reino. Comece a orar nessa noite, a pedir a Ele: Pai, renova minha mente nessa noite, renova a minha mente nessa noite. Nós oramos nessa noite, Espírito Santo de Deus, comece a renovar as mentes. Espírito Santo de Deus, comece agora a tocar nas mentes, tocar nos corações, quebrando agora todas as barreiras, quebrando agora todos os sofismas, todas as mentiras de Satanás. Nós oramos nessa noite para que se abra sobre este lugar um portal celestial e o reino de Deus venha ser manifesto neste lugar. Nós oramos nessa noite para que se abra sobre este lugar os céus dos céus e a revelação de Cristo Jesus venha sobre nós. Nós não queremos nada além do que a revelação de Cristo Jesus sobre este lugar. Sim, nós depositamos a nossa fé no Senhor e acreditamos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo esse poder que em nós opera. Barreiras estão caindo agora sobre as mentes, as prisões estão sendo quebradas, porque o reino de Deus está sendo manifestado. Que os céus fechados se abram, teu reino. Nós oramos para que o reino do Senhor se mova neste lugar, para que o reino do Senhor se mova através de nós. Larga. A nossa fé e esperança estão
Você crê nisso? Você crê que nessa noite está se abrindo sobre este lugar um portal do reino dos céus, vindo sobre nós, trazendo um renovo espiritual? Nós estávamos falando de 12 dias sobre um mergulho, sobre um batismo, e nós precisamos ser mais intensos nisso, começarmos a mergulhar de fato em tudo aquilo que Deus tem proporcionado para nós como igreja. Abra sua Bíblia comigo em Isaías primeiro. Obrigado, Ministério de Louvor. Isaías capítulo 58, versículo 11, que é o tema. Diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Fortificará os teus, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais se faltam. Agora abra comigo em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. E diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... e me fez passear em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim, o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pode se assentar. Pai, mais uma vez eu me coloco na dependência do Teu Santo Espírito. Me rendo a Ti, a soberania de Cristo Jesus. Me rendo completamente e declaro mais uma vez que sou totalmente dependente do Senhor nessa noite. Eu oro para que o Teu Espírito Santo comunique ao coração da Tua igreja, ó Pai. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade para agir e operar neste lugar. Eu oro para que haja liberdade do Teu Santo Espírito sobre as mentes e sobre os corações que aqui estão. Eu oro nessa noite e dou uma ordem de comando a Satanás e seus demônios e a todo espírito maligno que porventura tentar entrar neste lugar, que sejam amarrados e ordenados para onde o Senhor Jesus Cristo ordenar. Nós oramos nessa noite e pedimos para que este lugar tenha total liberdade do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 58, 11, que é o tema âncora de que nós estamos falamos nos 12 dias de primícias, e esse ano nós vamos ouvir muito a partir desse texto. O pastor já falou, prega sobre o tema, e eu estava orando e perguntando ao Senhor o que Ele queria comunicar, e aí Ele me levava para Ezequiel 37, eu não estava entendendo, e depois que a gente vai ler o texto de novo, a gente, tem ossos aí. E a gente ouviu muito falar a respeito do que estava acontecendo em Judá, no contexto lá de Isaías, que o povo estava em um declínio espiritual, e estavam jejuando, e não estava sabendo por que o jejum deles estava sendo respondido. E aí o Senhor começa a advertir eles e falar: olha, o jejum que vocês estão fazendo está totalmente errado.
E aí o Senhor começa a dar uma sequência de ordem a eles do que eles deveriam fazer. E depois deles fazerem aquilo que o Senhor estava mandando, o Senhor começa a dar para eles o que aconteceria se eles começassem a andar no lugar em que Deus queria. O que aconteceria com Judá, se Judá começasse a seguir um jejum que agradava ao Senhor. E no capítulo 58 nós vamos ver toda a recomendação de Deus para o povo de Judá através de Isaías. E no versículo 11 especificamente é uma promessa de Deus para o povo. Deus está prometendo ao povo que se eles fizessem um jejum correto, um jejum que agradava, que era soltar os presos, dar liberdade aos que estavam cativos, que é começar a estender a sua mão para o necessitado. Então esse povo seria guiado continuamente. Esse povo teria a sua alma farta. Esse povo teria os seus ossos fortificados. E aí eu me lembrei de Ezequiel 37. Aqui Isaías estava profetizando antes do exílio. Aqui já é o segundo exílio, eles já estavam em Babilônia. E Ezequiel se levanta como um profeta no meio de Babilônia, onde todo mundo estava perdido, onde já não havia mais esperança para o povo estava sem um templo, e o povo estava sem reunir, sem congregar. O povo já não estava mais, esperançoso, eles estavam desacreditados a respeito de quem Deus era, eles estavam se voltando para a idolatria babilônica. E aí o Senhor leva a Ezequiel e mostra como o povo de Israel estava. E ele olha e vê o povo de Israel como um vale de ossos secos. E o Senhor fala: porventura esses ossos, Ezequiel, ainda vão ter vida? Porventura esses ossos podem viver novamente? E Ezequiel retorna a pergunta para o Senhor é que sabe. E o Senhor manda Ezequiel profetizar. E eu quero falar sobre duas coisas nessa noite que Ezequiel fez. Talvez você já ouviu várias mensagens a respeito do Vale de Ossos Secos. Muitas, inúmeras. Talvez mais elaboradas do que a minha, mais pensadas. Mas eu senti uma grande necessidade de compartilhar isso, porque quando eu estava orando há um tempo atrás, e eu me perguntei ao Senhor, por que muitas coisas não estão acontecendo em nosso meio? Por que não há um grande mover do Senhor e toda a igreja é levada nesse grande mover? Nós vemos poucas pessoas, se entregando de fato a esse grande mover. Nós vemos, contadas as pessoas que de fato entregam o seu coração a esse grande mover, entrega ao Senhor aquilo que o Senhor está fazendo. É tão nítido a tua presença, é tão real aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, porque muitas pessoas ainda não entenderam o que o Senhor está fazendo. E aí eu fui levado para Ezequiel. Eles estão secos, ossos secos. E talvez você esteja falando: não, eu não estou como um osso seco. Mas existem áreas das nossas vidas que nós vivemos como ossos secos. Existem áreas das nossas vidas, que ou elas foram matadas por alguém, ou a gente mesmo matou áreas das nossas vidas. Seja ela chamado espiritual, seja ela algum dom que o Senhor te entregou, seja qualquer área da sua vida, até mesmo no seu ofício. Alguma coisa ainda está seco. Alguma coisa ainda não tem vida, e quando não há vida, não há entendimento daquilo que eu estou fazendo. Quando não há vida, não há sentimento do que eu estou fazendo. Quando não há vida, não há uma resposta daquilo que eu estou comunicando com a igreja. E a minha oração é para que nessa noite se levante os Ezequiéis sobre este lugar, para profetizar sobre o vale de ossos secos. A minha oração é que os ossos secos ouçam a voz do Senhor sobre o vale.
A minha oração é para que os ossos secos entendam que o Espírito de Deus está comunicando. A minha oração é essa. E talvez nessa noite você está assim. E se o Senhor está olhando para nós hoje, o que Ele está vendo? Se o Senhor parar agora, feche os seus olhos. Imagine agora Deus olhando para a terra, e especificamente olhando para a Igreja Vida Plena. Nesse exato momento, qual é a imagem que o Senhor está vendo? Um grande exército pronto para marchar e militar e guerrear? Ou metade de um exército e metade de um vale de ossos secos? Ou apenas um vale de ossos secos? O que o Senhor está vendo nessa noite? O que o Senhor está vendo nessa noite? O que o Senhor está vendo nessa noite? Um grande vale? Um grande vale? Ossos secos? Sem vida? Esbranquiçado pelo sol? Ou um exército com sangue no olho, pronto para lutar? Ou um exército gritando e dizendo: conte comigo, eu estou pronto para militar, eu estou pronto para guerrear? Duas palavras que Ezequiel teve naquele dia. Uma palavra a um exército morto. Ezequiel, no capítulo 6, ele foi levado a dar uma mensagem para os montes. Se você for olhar no capítulo 6 de Ezequiel, você vai ver ele profetizando aos montes. E no capítulo 20, ele profetizando às florestas. E isso é uma alegoria de Israel. Só que o Senhor estava falando com ele: agora eu quero que você tenha um nível de experiência sobrenatural. Vem aqui que eu vou te mostrar algo além. Antes, Ezequiel profetizava aos montes, aos vales. E agora o Senhor está convidando ele e mostra a ele um vale e fala assim: isso daqui um dia foi um exército. E aquele povo de fato foi um exército. Se a gente for olhar no contexto histórico, nós vamos ver que ali teve uma batalha e o povo judeu foi derrotado. E o povo judeu ali ficou. E o Senhor eleva o nível da experiência a Ezequiel agora e mostra a ele um vale. E Ezequiel então profetiza sobre aquele vale. E a profecia para nós hoje, além daquilo que é, assim diz o Senhor, uma grande profecia que nós temos é a palavra. E é a palavra que nos traz vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai falar sobre isso, que a palavra é viva. A palavra é que nos vai trazer a vida. Quando Ezequiel profetiza, ele diz o quê? A palavra. Profetizar é proclamar, é dizer algo. E talvez algumas áreas de sua vida esteja seca ou mirrada porque falta dizer algo, falta ver e aquilo que a palavra diz ao seu respeito. E Ezequiel vai profetizar a esse vale. Só que quando ele profetiza, ali começa a ver apenas os tendões, os nervos e a pele vem sobre aquilo. Só que ainda faltava o Espírito.
A primeira profecia que Deus deu a Ezequiel foi para os mortos, aquele exército morto. Foram duas etapas. Ezequiel profetiza, os ossos começam a se juntar, a carne começa a se regenerar, a pele começa a crescer, só que ainda faltava uma coisa. E essa foi a primeira fase em que Deus levou Ezequiel a profetizar aos mortos. A palavra a um exército morto. E muitas pessoas na igreja estão vivendo dessa forma, sem conexão com a vida, sem conexão com o dono da vida. João capítulo 14, versículo 6 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós estivermos ligados a Jesus, nós seremos um exército vivo. Se nós estivermos ligados a Cristo Jesus, o único meio de obtermos vida é através de Cristo. E talvez você ainda não entendeu isso, esse processo. Talvez você tenha vindo de domingo a domingo, culto a culto, congresso a congresso, e tenha recebido uma carga de unção dos ministros que estão aqui, liberam uma palavra sobre você. Você sai daqui em êxtase e não em vida. Sai daqui cheio, mas não cheio de vida. E na próxima semana você não consegue vencer, não consegue romper, não consegue lutar, não consegue avançar, não consegue alcançar os objetivos de Deus, porque lhe falta vida. Lhe falta experimentar o dono da vida, lhe falta caminhar com a própria vida. E a palavra do Senhor para mim e para você é: caminhe com o dono da vida. Somente desse modo nós obteremos vida. Somente dessa forma vamos ser um exército vivo. Se nós estivermos ligados a qualquer outra coisa, se os nossos pensamentos estiverem ligados a qualquer outra coisa, nós não vamos obter a vida, porque a vida é só por meio de Cristo. E o nosso foco não está em Cristo, está ligado às outras coisas, mas não em Cristo. Volte agora o seu foco para Cristo Jesus. Volte agora os seus olhos para Cristo Jesus. Olhe para o alto e veja a vida do Senhor vindo sobre você. Somente dessa forma obteremos a vida, olhando para Jesus, caminhando com Jesus, porque Ele é o único que detém a vida. As outras coisas não vão nos dar vida. Um congresso não vai te dar vida, um culto como esse não vai te dar vida. Um seminário não vai te dar vida. Um encontro não vai te dar vida. A única coisa que pode te dar vida é Cristo Jesus. E se só obtém vida com Cristo Jesus em devoção. Só se obtém vida com Cristo Jesus caminhando com Ele. Só se obtém vida com Cristo Jesus ao lado, nos pés da cruz. Não há como obter vida de outra maneira. Talvez a sua vida, você olha para algumas áreas e vê tudo seco, vê como um deserto, porque lhe falta Cristo nessa área. Lhe falta entregar a Ele e falar: Senhor, eu não sei como resolver, o Senhor sabe, toma aqui. E aí Ele vai entrar e vai haver vida. Ele vai começar a solucionar, porque dele emana vida. Dele é a vida, Ele é a própria vida. Muitas vezes nos falta isso. Entregar algumas áreas de nossas vidas, que estão secas, mortas, frias, a Cristo Jesus. Só que nós não confiamos nele. Só que muitas das vezes nós não acreditamos, temos medo do que Ele vai fazer com as nossas vidas. Temos medo do que Ele irá fazer. Deixe o seu medo para trás e entregue nas mãos de Cristo.
A segunda coisa que Ezequiel fez foi uma palavra a um exército vivo. A primeira ordem que Deus deu a Ezequiel foi sobre o vale, e ali não havia vida. E uma palavra que Ezequiel usa no hebraico é ruá, quando ele fala, venha o Espírito, quando ele profetiza o Espírito. Essa mesma palavra é usada lá em Gênesis por Deus, quando ele sopra o fôlego de vida ao homem. O Espírito de Deus entra no homem. A mesma palavra também pode ser encontrada lá em Atos 2, como um vento veio, o ruá de Deus estava soprando sobre aquele lugar. E a palavra hebraico para ruá pode ser traduzida fôlego ou espírito. E ali o próprio Deus agora estava não mais olhando para um exército de homens, ali agora ele estava formando um exército celestial. Ali agora ele estava soprando o ruá, o próprio fôlego dele sobre aquele exército. E ali houve vida. E Ezequiel clama para que venha dos quatro cantos o vento e venha sobre aquele vale. Que o ruá de Deus venha sobre nós nessa noite. Que o ruá de Deus venha sobre esse povo, que o ruá de Deus venha sobre a serra, para trazer vida às áreas que estão mortas da serra. Que o ruá de Deus venha sobre a sua vida, para entender aquilo que está seco, e agora não mais apenas uma vidinha, mas a vida do próprio Deus agora. Nós temos isso. Nós somos privilegiados porque nós temos o próprio Deus. Nós carregamos o próprio Deus. Nós temos algo diferente dentro de nós. Só que é aquilo, nós não entendemos aquilo que nós carregamos. Nós não temos noção daquilo que nós temos. Porque parece que ao longo do tempo foi banalizado, ao longo do tempo foi simplificado. Deus habita em você. Parece que não faz mais efeito falar que Deus habita em mim, Deus habita em você. Parece que não surge algo diferente dentro de nós. Parece que não há diferença quando nós falamos que Deus está neste lugar. Porque nós substituímos a presença de Deus por um anjo. Nós substituímos a presença de Deus por qualquer outro mover, nós substituímos a presença de Deus por qualquer outra coisa, e quando nós falamos que Deus está neste lugar, nada em nós é modificado. Mas quando nós falamos que há um anjo neste lugar, quem é maior, meu querido? O anjo ou Deus? Quando Moisés estava no monte, e o Senhor falando assim, eu vou acabar com essa raça tudo, vou deixar só você. Ele fala, não faça isso, Senhor, arrependa-te de ti mesmo. E Moisés começa a insistir, e ele fala assim, tá bom, eu vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Moisés falou, não, nós não queremos anjo. Eu não quero um anjo. Se a sua presença não for comigo, daqui eu não arredarei. É assim que nós devemos nos comportar. Nós não queremos anjo nos nossos cultos. Eu não quero um anjo no meu culto. Eu quero a própria presença de Deus. Eu quero o próprio Deus. Sabe por quê? Falar que Deus está neste lugar se tornou algo simples? Porque nós sabemos fazer culto. Nós sabemos pregar, nós sabemos cantar, nós sabemos dirigir o culto. Nós sabemos fazer a coisa acontecer. E às vezes nós fazemos as coisas acontecer. E por isso se tornou algo simples. Porque nós sabemos fazer as coisas acontecer. E quando Deus de fato vem, e quando nós falamos que Deus está neste lugar, já não é mais diferente. Porque muitos homens fizeram a máquina andar no seu próprio braço, na sua própria força. E quando Deus está no lugar, as pessoas não se importam mais. As pessoas não têm mais uma diferença quando Deus está no lugar, porque a presença dele parece que foi simplificada. Isso é para nós pensarmos.
Isso é para olhar para nós mesmos, isso é individual. E olhar para você, será que eu simplifiquei a presença do próprio Deus? Comece a se analisar aí agora. Eu simplifiquei a presença do próprio Deus. Vamos trazer uma imagem da arca. Eu vou voltar para o texto, tá, gente? Vamos trazer a imagem da arca agora. A arca era um objeto, certo? Em que o Senhor falou para construir, deu todos os detalhes de como Ele queria. Mas havia algo especial ali. No Antigo Testamento, Deus falava ao povo, falava ao profeta, e o profeta falava ao povo. E quando os homens constroem a arca, que foi uma construção humana, Deus deu uma direção, mas foi uma construção humana. E aonde a arca passava havia um mover diferente. Tanto é que a arca ficou na casa de Obed-edom e a casa dele foi transformada em 3 meses. Havia algo diferente naquele lugar. Havia algo diferente porque ela não podia ser conduzida de qualquer forma. E aí nós sabemos da história de Uzá, em que ele ousa tocar na arca com uma boa intenção, mas de qualquer maneira. A arca era uma coisa sagrada, nós sabemos disso. Todo relato, todo mundo sabe. E quando nós falamos a arca da aliança, qual era a diferença da arca da aliança? O que tornava a arca da aliança especial? A presença de Deus. E o que me torna especial é? Porque Paulo vai falar, temos esse tesouro em vaso de... E qual tesouro é esse? A presença de Deus. O ruá de Deus está em mim e em você. E como nós estamos conduzindo o ruá de Deus? Como nós estamos conduzindo essa presença? Quando nós estamos passando, há uma diferença. Quando nós chegamos em algum lugar, há alguma coisa diferente acontecendo? Não mais. É triste isso. É triste saber que muitos cristãos estão entrando nos lugares e não estão sendo notados como um povo diferente. É triste saber que homens e mulheres de Deus estão entrando em lugares e nada está acontecendo. Pelo contrário, há reclamações. É triste saber que um povo se reúne em um culto em volta de um Deus e nada de diferente acontece. É triste saber que um povo não tem mais o mesmo zelo com a presença de Deus. É triste saber. É um exército de ossos secos. Não há diferença mais. Não há mais vida, não há mais espírito. Não há mais. Ezequiel foi levado a profetizar. E para todo vale de ossos secos existe um Ezequiel. E para todos os ossos secos existe um Ezequiel, né? E para todo vale existe um homem de Deus. Não sei qual é a condição sua nessa noite, se você está como Ezequiel ou como vale. Mas uma coisa eu posso te dizer, se tem um vale, tem um Ezequiel. Se tem um vale, ainda há um Ezequiel a profetizar sobre você. Ainda há uma esperança para você. Ainda há algo diferente que pode acontecer na sua vida. O que você deve fazer é tornar essa presença diferente. Você carrega uma grande bomba. Você carrega uma grande bomba. Dunamis, power, poder, né? Dinamite. É uma bomba. Eu carrego uma grande bomba. Eu preciso saber como usá-la para que as vidas das pessoas sejam alteradas e afetadas. Eu preciso saber como eu carrego esse ruá de Deus. Eu preciso saber como eu carrego esse espírito, esse fôlego de vida que vem do próprio Deus. Não mais do mesmo jeito, meu querido.
E o que Deus está querendo com essa igreja em específica não comporta um povo apático, não comporta um povo indiferente, não comporta um povo que está viajando, não está entendendo, não a vida, não comporta um povo que não está ligado a Cristo. Aquilo que Deus quer conosco precisa de um exército, precisa de homens e mulheres que estão prontos para enfrentar o campo de batalha. Aquilo que Deus está fazendo no nosso meio precisa disso. Você precisa se levantar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ser um valente, um guerreiro do Senhor, para que haja vida sobre você, para que haja vida onde você chegar a ver vida. Não mais andar do mesmo jeito como ossos. Não mais nos comportar como um vale de ossos secos. Não podemos mais nos comportar dessa forma. Devemos andar na palavra de vida. Devemos andar em Cristo Jesus. Spurgeon disse bem assim: as igrejas decrépitas podem certamente ser reavivadas pela pregação da palavra, acompanhada do sopro celeste vindo dos quatro ventos. Existe uma esperança para a igreja. Existe uma esperança para mim e para você. Existe uma esperança, se você está na condição de um vale de ossos secos, existe uma esperança. A palavra de Deus e o sopro de Deus pode vir de encontro ao seu coração e haver novamente vida. Fique de pé nessa noite. Eu quero fazer um convite a você. Talvez você queira entrar naquilo que Deus está fazendo na Igreja Vida Plena. Queira compreender o propósito de Deus para essa igreja. Mas parece que ainda está faltando algo. Parece que ainda, não casou alguma coisa. Eu quero te convidar aqui na frente. Talvez você se olhou e percebeu que existe muitas áreas da sua vida que está seca. E eu quero te convidar aqui na frente. E eu sei que tem pessoas aí que áreas de sua vida está seca. Inclusive a espiritual. Áreas da sua vida está como aquele vale. Os ossos estão branquinhos. Não há mais vida espiritual. Não há mais entendimento da palavra. Não há mais compreensão de quem Cristo é. Não há mais compreensão da presença de Deus. Não há mais entendimento. Existem pessoas nesse lugar desse jeito. Muitas. Que estão totalmente indiferentes com aquilo que Deus está fazendo neste lugar. Que ainda não compreenderam o seu propósito, estão totalmente desligadas, desconectadas, não há circulação de sangue, não há vida sobre você. E eu quero te convidar aqui na frente, te desafiando mesmo, para viver algo novo, para viver algo diferente, para que o ruá de Deus comece a entrar no seu coração e comece a ver vida sobre você.
Talvez foi o ministério que você abandonou. Talvez foi os dons. O Espírito de Deus está te convidando nessa noite para experimentar vida. Não sou eu. Eu não posso fazer nada por você. Mas o Deus que está neste lugar pode transformar a sua vida. Eu creio nisso. O Deus que está neste lugar pode tocar a sua vida e começar um processo diferente, começar algo diferente nesse ano.